todos nós somos hipócritas. Sim, o vídeo é sobre hipocrisia e como todos nós acabamos por ser hipócritas em algum momento da vida. Se eu concordo com isso, não concordo, mas segundo o pensamento de muita gente na internet, então nós todos somos hipócritas. Então, roda a vinheta! E então, o que eu quero dizer com isso? Vocês nunca se pararam com alguma coisa, algum famoso que atualmente diz, sei lá, vamos por um exemplo, política. Hoje defende a direita. Mas depois vão ver twitters, threads, no Facebook, no Instagram, o que alguma coisa há 5, 6, 7 anos atrás que apoiava a esquerda. Estão a entender? E então dizem, como ele é hipócrita, porque eu agora defendo a direita e em vez de defender a esquerda como eu defendia antigamente. Isso, meus amigos, não é ser hipócrita, mas é o que toda a gente defende, ser hipocrisia. Ou seja, se um famoso não pode mudar de opinião, então quem és tu para poder mudar de opinião? Diz-me, quantas vezes na porcaria da tua vida tu mudaste de opinião? Simples, só mudaste de opinião. Estou à espera da resposta. Quantas vezes? Lá está. Algumas. Então, segundo a massa da internet, tu és um hipócrita. Porque tu não podes mudar de opinião. Se tu mudas de opinião, és hipócrita. E quantas vezes não ouviram assim a célebre frase de comigo é diferente? É outra pessoa hipócrita. Porquê? Porque está a dar juízo de valor com uma pessoa, mas quando toca a ela, mas comigo é diferente. Mas com os meus é diferente. Então és hipócrita, porque estás a defender uma coisa quando é contra a pessoa, mas defende uma coisa completamente oposta quando é no teu caso. Mesmo sendo os dois casos a mesma merda. Só mudar a tua perspectiva sobre o assunto. Entendem? E isso aí é ser hipócrita. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço, pelo menos, e na massa da internet, que eu nunca uso comigo é diferente. Eu sou daquelas pessoas que se defendo que a situação A tem de ser resolvida com a maneira B, eu vou defender que se eu estiver na posição A, eu também tenho de sofrer as consequências da minha posição B. Percebes? Por exemplo, se eu defendo todo criminoso tem de ser preso, se eu caso cometer algum crime ou uma pessoa à minha volta cometer um crime, eu também acho que essa pessoa que me é querida também tem a ser punida, também tem a ser presa. Entendem? Não pode não, mas comigo é diferente, não quero que seja. Não, eu quero que também seja preso. Porquê? Porque tu não podes lutar, levantar uma bandeira contra algo, quando depois, quando esse algo acontece contigo, tu seres contra a bandeira que levantaste. Entendem? Isso aí vai para muitos pontos, não é? Porque eu vejo muitas vezes isso, tipo, de algum famoso dizer alguma coisa na internet e alguém ir buscar alguma coisa que ele diz há 5 anos atrás, completamente o oposto. Eu ponho-me a pensar, mas a pessoa não tem direito de escolha? A pessoa não tem direito a mudar de opinião? Outro exemplo. Eu sou um metaleiro, certo? Hoje em dia eu ouço basicamente de tudo. Tenho bandas preferidas em quase todos os géneros, pelo menos os que eu mais gosto. Tenho sempre algumas bandas que eu gosto. Antigamente, na minha adolescência principalmente, eu defendia muito que eu, sendo metaleiro, só podia ouvir metal e que mais nenhum estilo de música prestava. E quando eu ouvia alguma música que eu gostava que não era metal, eu meio que escondia, porque hoje é meio vergonhoso o metaleiro ouvir pop, ouvir hip hop, ouvir outros estilos de música. E hoje em dia já não, hoje em dia defendo que os metaleiros por norma até são os que são mais ecléticos, não se tem falar. Porque frequentemente tu lidas com um metaleiro, como eu, que ouve pop, ouve rock, ouve hip hop, ouve eletrónica, ouve tudo o que tu podes imaginar. A única coisa que eu não ouço é funk, pimba, kuduro, kizomba,
fado, e acho que só. Sertanejos e essas músicas assim tradicionais mais brasileiras também não curto. Só. Não é? São aqueles estilos que eu posso dizer, não gosto de todo. Mas lá está. Agora, eu sou um hipócrita porque antigamente eu defendi uma posição que hoje em dia eu não defendo. As pessoas mudam. Não é porque uma pessoa, por exemplo, é de esquerda, defendia a esquerda e agora é de direita, que é hipócrita. Porque as coisas mudam. A tua perspectiva muda, o teu trabalho muda, a tua cabeça muda. Tudo muda à tua volta. O mesmo ser que apoiava, e eu, por exemplo, o mesmo ser que eu era quando eu apoiava um metaleiro de só ouvir música metal, é diferente do que hoje é que apoia, não. Cada um pode ouvir o que quer, o metaleiro pode ouvir qualquer tipo de música, eu próprio ouço qualquer tipo de música sem medo nenhum, e que se foda quem vai criticar, e que se foda se vier aqui alguém dizer mas tu és metaleiro e estás a ouvir pop, é isto que eu faço com ele agora, porque eu sou eu. Não é? Da mesma maneira que antigamente era uma pessoa que só vestia preto, é só preto. Tudo tinha que ser preto na minha volta. Tudo tinha que ser preto à minha volta. Eu era assim. Era aquele metaleiro, aquela pessoa que era tipo emo, metaleiro e punk, mas é tudo muito à base do preto. Todos os meus acessórios eram pretos, fones tinham que ser preto, tudo tinha que ser preto. Hoje em dia tenho. Espera, só ver se. Não consigo tirar. Eu dar aqui um exemplo, eu estou aqui preso. Peraí, consigo. Só um bocadinho. Peraí, só mais um bocadinho. Por exemplo, hoje em dia tenho isto. Roxo. No vídeo parece azul, mas isso é roxo. A cor está um bocado estranha no vídeo. Realmente parece azul. Mas isto é roxo. Foda-se. Toma. Por exemplo. Os meus outros fones que eu costumo usar são roxos. O meu microfone, podem ver aqui, é roxo. Se eu for falar há uns tempos atrás, nunca teria um microfone roxo. Agora dizer, estás a ser hipócrita porque antigamente defendias que só gostavas do preço, tudo era preto. O bonito guarda-vestido era tudo preto. E hoje em dia o guarda-vestido tem todas as cores possíveis. Ou tento ter todas as cores possíveis. Entendem? Então, por isso é que eu digo. Se para vocês um youtuber, um cantor, um político muda de opinião, passando anos a defender uma opinião, depois muda, é hipocrisia, então nós todos somos hipócritas, não há hipótese. Não tens como fugir disso. Portanto, metem a mão na consciência e pensam. O mundo é assim, as pessoas mudam de opiniões. Há pessoas que mudam diariamente de opinião, existem pessoas indecidas. Quando defende da esquerda, amanhã se defende da direita, não se defende da esquerda. E está tudo bem. Porque naquele momento ela achou que fazia mais sentido. Não é? E fala esta política que é mais fácil de explicar. Como só tem dois lados, mais o centro, é mais fácil de explicar do que com outros exemplos. Mas, tudo muda, não é? Tudo muda. Agora, lá está, é complicado quando tu vês uma pessoa que defende, por exemplo, não, sou contra o casino, e na primeira oportunidade está a divulgar casino. Claro que aí é hipocrisia pura. Não é? É hipocrisia pura. Não é? Agora, tipo, eu divulgava casino e agora eu comecei a ter noção como isso é mau e tentei cortar de vez com casinos, ou fiz o que de contrato tens de fazer, porque há coisa que tu és obrigado a fazer, e depois eu não quero mais saber casinos, vou cortar os casinos porque infelizmente cometi um erro. E para mim isso não é hipocrisia, porque a pessoa entendeu que deu um erro. É um erro evitável. É um erro evitável, mas cada um sabe se às vezes a pessoa naquela altura não pensou que aquilo é tão prejudicial como na verdade é. Entendem? Não é? Estou a entender? É que é isso. Existem pessoas realmente hipócritas, não é? Que são pessoas que de facto só defendem quando lhes convém, não é? Quando já não lhes convém, já não defendem algo. Isso aí é ser hipócrita, sim. Isso acontece muito em movimento de esquerda, muito movimento de feminismo e em outro movimento que existe,
que defendem quando é para beneficiar eles, mas quando aqui diretamente já os vai prejudicar aquele movimento, e já não querem fazer parte do movimento, já não querem saber do movimento, e para entender, tipo, vamos ser sinceros, não é? Mas o exemplo aqui é esse, é que muitas vezes vejo na internet a dizer que fulano e fulano e fulano e fulano são hipócritas porque mudaram de opinião. A opinião que tinha há 5 anos é diferente do que tinha hoje. E eu não consigo ver isso como hipócrita. E aí está. E se isso é ser hipócrita, então mete a mão na consciência e pensa quantas vezes que tu não mudas de opinião. Seja porque ouviste um discurso como o meu, seja porque leste alguma coisa na internet que te abriu os olhos. E há muita coisa que acontece que às vezes uma pessoa estudar um bocado sobre aquele assunto. Às vezes uma pessoa está mais atenta àquele assunto, começa a perceber que se calhar o teu pensamento estaria errado sobre aquele assunto. Há muitos assuntos que eu pensava que tinha razão, que eu pensava que tinha de ser assim e prontos, mas quando eu comecei a analisar mais o assunto, reparei que não era assim tão bem como eu pensava. Então comecei a mudar a minha visão. A política foi uma delas. Eu nunca fui uma pessoa que ligava muito à política, mas sempre me considerei mais de esquerda. Porque para mim fazia sentido ser mais de esquerda. Com andar no mundo e ver, estudar mais, estar mais atento à política, a consumir mais a política, comecei a perceber muitos erros que a esquerda comete, gravíssimos. E mesmo estando à tua frente os erros, eles não assumem aquele erro e não, e continuam a defender o mesmo erro que está a prejudicar o mundo todo. Mas eles continuam a bater na tecla e assim, e não conseguem abrir os olhos para que aquilo não funciona. Então com isso eu comecei a virar mais à esquerda. De momento eu considero mais centro-esquerda. Porquê? Porque há muita coisa na esquerda também que eu não concordo. Mas há mais coisas que eu vejo sentir de... Eu enganei-me. Eu queria dizer, eu agora sou mais centro-direita, porque há mais coisa na direita que eu concordo do que com a esquerda. Há muita coisa que eu não concordo com a direita. Há muita coisa, não é? Muita coisa que eu acho que também exageram muito na direita. Por isso é que eu me considero mais centro-direita. Porque há coisas boas na esquerda. Centro-direita, eu queria foda-se. Eu me considero mais centro-direita. Porquê? Porque há coisas que eu concordo da esquerda e há coisas que eu concordo na direita. Mas atualmente há mais coisas que eu concordo com a direita do que as que eu concordo com a esquerda. Há muita mais coisa que eu discordo da esquerda do que com a direita. Só que alguns tempos, pode ser, quando o mundo der uma volta, se calhar a esquerda faz mais sentido para mim. E isso vai-me trazer hipocrisia? Não. Só que, naquele momento, o meu ideal é este. Posso me arrepender, posso mudar de opinião, posso... Estou a entender? E eu sou livre de mudar de opinião, da mesma maneira que eu sou livre de ouvir a opinião dos outros. Não é? Eu ouço muitas vezes discursos muito da direita, e apesar de discordar de alguns pontos, eu ouço. Não é? Por exemplo, quando falam muito do aborto, eu sou a favor do aborto. Coisa que a direita defende ser contra. Te percebe? Tipo, e eu ouço. Tranquilo. Não tem nada. Pá, a mim não me afeta, porque eu tenho a minha ideia que isto, não é? Opá, chatei um bocado, porque pronto, os argumentos que eles usam fazem sentido, ao mesmo tempo não faz sentido para mim, não é? Nesse ponto eu sou mais à esquerda, mas pronto, tipo, cada um é livre de ser o que é e cada um é livre de mudar de opinião. Agora, eu digo isso porque eu vejo muito de pessoal, para mim no Brasil, de que se é alguém que tu não gostas e é que a pessoa disse alguma coisa, tu vais até ao primeiro ano que aquela pessoa criou uma rede social para estás a ver, olha, e ele há 10 anos atrás defendia isto e agora está a dizer aquilo. Mano, qual é o mal? Ele teve o seu direito de mudar de opinião. Mesmo que tinha dito no mês passado uma coisa errada, se calhar durante esse mês ele refletiu e viu que a realidade é outra. Da mesma maneira que eu estou a fazer um vídeo, dei uma opinião num vídeo, se calhar quando o vídeo sair, semanas depois de eu ter gravado, se calhar a minha opinião sobre aquele assunto já é diferente da que eu gravei. Porque as nossas opiniões, o que nós somos é momentâneo e podem mudar, os gostos podem mudar. Tipo, por exemplo, eu sou fanático por jogos, não é? Eu gosto de jogar tudo um bocado, mas há momentos em que eu não consigo pegar num RPG, por exemplo, para jogar. Há outros momentos
que eu não paro de jogar RPG. Apesar que é um estilo que não é um que eu gosto muito. Mas há um momento em que eu jogo. E gosto e divirto. Estou a falar de RPGs do turno neste caso. Acontece. Opa, existe um tempo para tudo. Portanto, para não alargar mais o vídeo, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que isso sirva a refletir. Se vocês muitas vezes apontam um dedo ao outro e dizem que é hipócrita, se na verdade não estão a ser, não é? Então, fiquem bem, subscrevam o canal, deem like ao vídeo e até um próximo vídeo.